O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por um Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, a nossa liturgia. E não sei se vocês repararam, tanto a primeira leitura como o Evangelho hoje nos fala de uma realidade muito forte, né? Da tentação. Primeira leitura, já do livro do Gênesis, nos apresenta o relato da criação, mas depois que Adão e Eva já tinham comido o fruto, né? Fruto proibido. Então qual que era a proposta de Deus, né? A proposta de Deus criou o homem e a mulher, depois caminhavam com Deus, né? Deus caminhava com o ser humano no paraíso. Mas eles tinham uma regra que eles não podiam comer um fruto que tinha lá no paraíso, né? A gente fica até pensando, por que Deus foi colocar esse fruto lá no meio do paraíso, né? Só para testar aquele casal. E aí vem, então, eles estavam vivendo muito bem, né? Estavam vivendo bem, feliz da vida, contente. Adão que passeava, botava nome nos bichos, né? Eva apreciava as coisas ali. E de repente vem uma serpente, ninguém sabe de onde apareceu esse trem, dizendo para Eva assim: olha, Eva, por que vocês não comem daquele fruto? E aí Eva até conversa com a serpente, né? Nós não comemos porque Deus disse, se a gente comer nós vamos morrer. Olha, ela sabia. Ela sabia que não podia comer. E era livre para não comer aquele fruto, né? E ela então acaba sendo iludida, come o fruto, né? Depois que ela comeu, ela oferece para o seu marido, ele também come. Então esse é o relato da criação, né?
para isso. E na leitura de hoje, o que que acontece? Então Deus volta para, sei lá, passear com eles, conversar com eles, e Deus percebe que Adão não está ali, e começa a chamá-lo: Adão, onde você está? E aí Adão responde: eu estou aqui, escondido. Por que escondido? Porque estava nu e com medo. Olha o pecado. O pecado nos deixa com medo. Você acha que o pecador, ele sai falando: olha, eu pequei, eu fiz isso? Ele é veaco, como a gente diz, né? Ele é esperto. Ele nunca assume seu erro, né? E quando Deus pergunta para Adão: por que você então comeu? O que ele responde? Senhor, foi a mulher que tu me deu, que me deu o fruto para eu comer. Aí Deus vai tirar satisfação com a mulher não assume, né? Ele diz: Senhor, foi a serpente que me iludiu e eu comi. Qual que é o pecado do relato aqui? Que eles não assumem o seu erro. Eu fico imaginando assim, se Adão e Eva de repente tivessem a coragem, né, humildade, de ajoelhar diante de Deus e pedir perdão, eu acredito que eles não teriam sido expulsos do paraíso. Não teriam sido expulsos, né? Mas o orgulho é tão danado, né, que a pessoa não assume. Foi jogando para a mulher joga para a serpente e ninguém assume, né, o pecado. E aí então Deus castiga a serpente, dizendo que ela vai rastejar para o resto da vida e vai comer pó todos os dias. Esse é o castigo que ela recebeu, né, a serpente, né, pelo mal que fez. E no Evangelho, olha a tentação. No Evangelho, Jesus está voltando para casa. A relação da leitura com o Evangelho. Jesus está voltando para casa com seus discípulos. Voltar para casa é ele ir lá na casa da mãe dele, visitar Maria, visitar os seus parentes. E no Evangelho nos diz assim, que reuniu tanta gente, quando Jesus estava voltando, que nem tempo eles tinham para comer. Reuniu gente por quê? Porque Jesus já era conhecido. As pessoas sabiam que se aproximasse de Jesus, eles iam receber a cura, a graça de Deus. Eles reconheciam em Jesus o Filho de Deus, algumas pessoas, né? Então as pessoas estavam sedentas da palavra, as pessoas estavam carentes, as pessoas precisavam de libertação, as pessoas precisavam de algo diferente na vida delas, e Jesus dava isso, né? Então aproximou-se muita gente. E a família de Jesus, então até coloca aqui no Evangelho, quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Na palavra de Deus, quando fala fora de si, é que a pessoa está meio maluco, louco. Fora de si na Bíblia é que a pessoa já perdeu o juízo, que a pessoa está fazendo coisas que não é certo. Então a família de Jesus sai para apanhá-lo porque ele estava fora de si. Os fariseus aproveitam a situação e disseram que Jesus estava fazendo os milagres por obra de Beelzebu. Olha a situação que Jesus está passando quando ele volta para casa, né? E que pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Aí Jesus então ele faz uma bonita catequese com esse povo que está mais por fora que age caneca, como diz o ditado, né? E ele diz assim, então chamou aquelas pessoas e começou a falar em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Olha Jesus, né, falando para eles. Como é possível que Satanás realiza cura na vida das pessoas? Você acha que o Satanás, o diabo, né, que é divisor, né, o Satanás na verdade não é um bicho de chifre, de olhos vermelhos, não é nada disso. O Satanás é aquele que divide. No hebraico a palavra Satanás significa divisor, né? Aquele que divide, aquele que coloca intriga, aquele que coloca discórdia. Esse é o Satanás. Então Jesus estava passando entre os fariseus e a sua família uma divisão. Eles estavam querendo dizer que Jesus, tudo aquilo que ele fazia era algo que estava na sua loucura. Divisão. Querendo afastar as pessoas, porque as pessoas elas são levadas muito fácil, são convencidas muito fácil. Nós, como nosso povo é convencido fácil demais, né? Não tem raciocínio. Gente, essas coisas que é colocado na internet, como nós acreditamos nessas bobagens? Né? Inventa uma coisa de uma pessoa e a gente vai lá e acredita e vai repassando para as pessoas e vai
nós acreditamos muito fácil nas coisas que os outros colocam. A gente não busca as fontes. A gente não vai ver se é verdade. Quando vê, já está um estrago enorme, que não tem conserto mais. Por causa da fofoca, calúnia e tudo mais, né? Então isso eles estavam querendo fazer com Jesus, já estavam inventando calúnia. Ah, Jesus faz milagre porque ele está usando o diabo, ele está fazendo macumba, está fazendo isso e aquilo. E aí Jesus então fala, como é que é possível, então, o reino dividido, Satanás, como é possível que esse Satanás possa expulsar a Satanás? Né? Se um reino se divide contra si mesmo, ele poderá manter-se? Uma família dividida, uma família que se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Olha as nossas famílias. Por que tem muitas separações? Divisão. O marido às vezes está indo para uma direção, a esposa está indo por outra. Não se entende. Separação. Questão econômica, você gasta demais, economiza demais, isso não está dando certo. Separação. Os projetos que eu tenho, de repente, não é da esposa. Separação. Não tenho paciência, não consigo lidar com aquele conflito. Separação. Hoje as famílias estão, muitas famílias se dividindo, podemos dizer assim, como diz a palavra aqui, muitas famílias divididas. Muito pai que não fala com filho, quer nem saber de filho. Muitos filhos que não querem nem saber dos pais, abandonaram. Então nós vemos uma realidade assim, você fez alguma coisa que não me agradou, não quero mais nem saber de você. Isso dentro de casa. Herança, precisa um exemplo melhor que isso, herança. Está ali a família reunida, quando vai repartir herança, divide a família inteira. Se desestrutura toda a família, por causa de bens materiais, dinheiro, que é passageiro. Segundo a leitura vai falar bem claro sobre isso, o apego aos bens materiais. O Evangelho ainda fala assim, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes não amarrar. Depois poderá saquear a sua casa. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Que a palavra de Deus nos coloca aqui, O pecado contra o Espírito Santo é quando nós não aceitamos Deus na nossa vida. Eu me fecho para Deus. Pecado contra o Espírito Santo é quando eu amaldiçoo, Quando eu não quero nem saber de Deus. Deus não presta, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu não preciso de Deus, eu me basto. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, esse pecado não tem salvação. Porque a pessoa não quer se abrir, ela não quer se salvar. Estamos em salvação. Está aqui, a leitura dizendo, é um pecado eterno. E nós sabemos que quando nós nos fechamos para Deus, ele, pela nossa liberdade, ele não entra na nossa vida. Porque nós não permitimos. Quando a pessoa está sem graça, podemos dizer assim, Quando a pessoa não tem a graça de Deus, sem graça no sentido não tem a graça de Deus, porque ela está fechada para Deus. Ela não quer saber de Deus. Outra coisa, por que muitas famílias hoje separam, entram em divisão? Porque não buscam oração. Não vai na igreja juntos, não reza em casa juntos, não reza o terço, não partilha a palavra de Deus, nem conhece a palavra de Deus, mas tem toda uma vida desregrada, uma vida de cachaça, de festa, de bebida. Vocês sabem que uma vida de cachaça, uma família, isso acaba com a família. Por quê? Quando você está bêbado, você começa a falar coisas dos outros, do outro. Imagina a esposa de repente está magoada com o esposo, e quando ela bebe, aí começa a falar, tá vendo bem? Na frente das pessoas. Seu fedido, você não escova o dente, você não arruma o cabelo, você não toma banho, e começa a falar quando está bêbado isso, Então, olha, já começa intriga. Começa a dificuldade. Aí o marido já se enfesa, fica magoado com a esposa, já começa a falar também para ela, você não arruma o seu cabelo, suas unhas parecem unha de lobisomem, você é gorda. E aí, o que você acha que vai dar no final? Separação, com certeza, Ou briga. Então, ou seja, famílias que não buscam oração, famílias que não vivem perto de Deus, como sobrevive, aqui Jesus falando, Uma família que se divide contra si mesma,
ela não poderá manter-se. Jamais. Aí na segunda leitura, então quero pegar 2 pontos aqui interessantes que a leitura nos coloca. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, ou mulher, né? Pelo contrário, vai se renovando a cada dia, dia a dia. Mesmo diante do pecado, mesmo diante das nossas gravidades, diante de Deus, quando buscamos a Deus, quando nos arrependemos, quando buscamos a confissão, quando nos reconciliamos com Deus, o homem vai se renovando dia a dia. Olha a graça de Deus. Nem tudo está perdido, né? Deus, Ele confia que no dia a dia, quando nós vamos buscando a Ele, a nossa vida vai se transformando, né? Vai se renovando, a graça de Deus. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Olha aqui, que palavra, que versículo maravilhoso, né? Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Isso é real, né? Tudo que nós vemos, tocamos, é passageiro. Pessoas são passageiras na nossa vida. Pessoas. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Ou morre, ou vai embora, ou viaja, não volta mais, né? Ou constitui família, os filhos, depois não volta mais, só para passear. Tudo é passageiro. Mas o que é invisível, esse é eterno. Um exemplo, batismo. O batismo que esse irmão vai receber hoje, né? É invisível. Tem mais que tem a água, tem as fórmulas. O sacramento é um sinal que vai ficar marcado na vida dele para o resto da vida. É eterno. Pode até matá-lo, mas o sacramento do batismo tem quem rouba. É um selo marcado de Deus no nosso coração, né? Nossa vida espiritual. O sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, visível a farinha com pão, né? A farinha com água é visível, mas é invisível que está naquela farinha e água que é Cristo, Jesus Cristo, corpo, alma, espírito e divindade. Quantos anos nós celebramos a missa? Jamais, quase 2000 anos. Quantas pessoas passaram, quantas missas foram celebradas e Cristo está aqui sendo consagrado no altar. Então aquilo que é invisível, ele é eterno na nossa vida, né? Então, irmãos e irmãs, concluindo a nossa reflexão, então busquemos as coisas do alto, né? Busquemos as coisas de Deus, investimos mais na nossa oração, na nossa espiritualidade. Isso é coisa que nos agrada, que nos leva à felicidade, né? Bens materiais, é importante também, né? Quem falar que não está mentindo, né? Que a gente não faz nada hoje sem também ter coisas, né? Dinheiro e tudo mais. Mas o pecado maior é quando nós nos apegamos a essas coisas e esquecemos de Deus. Esse é o pecado, né? Dinheiro, a gente tem que comprar coisa, tem que ter qualidade de vida, tem que comprar alimento, tem que trabalhar para ter, senão morre de fome, né? Nem sempre as pessoas dão aquilo que a gente quer. Mas o apego em cima que é o pecado gravíssimo. É quando eu uso esses benefícios todos para me afastar de Deus. Muitas vezes afastamos de Deus, porque trabalha muito, porque tem que ganhar muito dinheiro, porque é isso, não tenho tempo, se afasta. E aí, né, é só misericórdia, como diz o outro, de Deus, né, na nossa vida. Então, nos apeguemos, vamos investir nas coisas de Deus, vamos rezar mais com a família, né? Ensina as crianças a rezar. Aqui tem criança hoje que sabe rezar nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. É uma vergonha para o pai e para a mãe com uma criança que sabe nem rezar o Pai Nosso, com 10 anos sabe rezar o Pai Nosso. Nós somos católicos, cristãos, nós somos reprodutor da fé. Nós somos aqueles que, não padre, não é só o padre catequista, mas você, pai e mãe, você é aquele que deve transmitir a fé. Se você acredita em Jesus, se você tem fé em Jesus, você tem que ensinar as crianças a rezar pequeno, desde pequenininho, para que eles aprendam a fé, para que o inimigo lá fora não venha roubá-lo de você. Satanás, como diz aqui, né, a palavra de Deus, né, que o Satanás não venha dividir a fé dele, né? Ah, meus pais caminham na igreja católica, mas eu odeio a igreja católica, não gosto de igreja católica, isso e aquilo, né? Porque não foi ensinado a gostar, né? Então, vamos, né, ensinar, vamos ser realmente discípulos de Cristo, missionário, né, evangelizadores também, com o nosso jeito simples, você não vai decorar a palavra de Deus, né? Mas com o seu jeito simples, também você pode, né, transmitir também a fé aos nossos irmãos e irmãs. Amém?